Se você é um agricultor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer, entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados e você já poderá resgatar produtos e serviços. Também, a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos, que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de 1 a 5 estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobayer.com.br/impulso-bayer. É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do leite. Sempre quando vira o mês a gente fala sobre o pagamento realizado nesse mês que acabou de se encerrar, no caso então o mês de outubro, referente ao leite que foi captado então no mês de setembro. E quem está aqui hoje para nos ajudar a entender essas informações, a entender a formação de preços e tudo que está ali ajudando a costurar essa colcha de retalhos é o Glauco Rodrigues Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Glauco. Oi, Letícia, um grande prazer, sempre muito bom estar aqui com vocês. Glauco, segundo os números do CPEA, que fazem uma organização que faz uma média Brasil, né, com os preços do leite, essa média referente então ao preço do leite captado em setembro ficou com um valor de R$ 2,05 e é a quinta queda consecutiva esse ano. O que está fazendo esses preços caírem, né, intensamente mês a mês nesse momento? O que a gente está vendo é o mercado de lácteos como um todo, ele vem em desaceleração. Nós estamos vivendo um momento de excesso de oferta, ou seja, nós estamos tendo mais leite e derivados sendo ofertado do que o que a gente tem de demanda. Então, o momento ele é complicado, em geral a gente pega um segundo semestre onde a produção ela cresce, né? Na maior parte do Brasil a gente tem uma oferta que vai crescendo com o período de chuvas, então é um movimento sazonal. Esse ano o que houve de diferente é que, em geral, a gente tem uma entre-safra, né? Os preços ali em abril, maio, eles começam a subir, depois recuam no segundo semestre. Esse ano isso não ocorreu, né? E não ocorreu principalmente por quê? Porque a gente teve um movimento muito forte, a gente ainda segue nele, de volume de leite importado entrando no Brasil. Então, nós começamos a importar entre 150 e 200 milhões de litros por mês em agosto do ano passado, e isso veio se estendendo até agora. Então, a gente continua com uma importação muito forte. E aí o que houve é que nós não tivemos um movimento de valorização, né? A partir de abril, que é o período que os preços sobem, os preços caíram, e aí a gente entra no setembro, no agosto, no próprio outubro, um período onde a oferta de leite aqui dentro ela cresce, como eu falei. Então, isso aí acabou gerando essa baixa e, infelizmente, esse ano nós não tivemos aquele movimento de alta que ajudava os produtores a se capitalizarem para um momento mais difícil. Então, a gente está atravessando, de fato, um período ruim e, obviamente, que a gente tem visto todas as manifestações, todas as reclamações, né, dos produtores e da própria indústria também, que tem passado um momento difícil. Inclusive, essas informações do CPE, elas dão conta de que esse preço registrado agora no pagamento de outubro referente ao leite captado em setembro registra uma queda de 9,8% referente ao pagamento anterior. E quando a gente olha o comparativo com 12 meses, né, para trás, é uma queda de 31,54%, Glauco. Então, aí a gente vê um pouco a gravidade da situação, né? É claro que no ano passado nós tivemos um período de meio do ano com preços muito fortes, foi ali que acabou gerando, né, todo o pontapé inicial de ter uma importação mais elevada,
Mas o fato é que quando a gente compara, por exemplo, o custo de produção, a gente acompanha aqui na Embrapa um índice de custo, ele mostra, nessa comparação de 12 meses, uma queda de 6. Né? Então, você tem uma queda de 30 no preço ao produtor, uma queda de 6 no custo de produção. Então, a gente vai ter aí, grosso modo, uma queda próxima de 23%, 24% na rentabilidade do produtor. E isso, falando do produtor médio, né? Esses preços de lácteos, a gente não pode esquecer que existe uma discriminação de preço pelo volume de leite que é entregue. Então, apesar da média Brasil ela ter ficado em 2,05 por litro, existem produtores menores que estão recebendo preços no patamar de 1,70, 1,80 e, obviamente, que não fecha, de fato, não fecha as contas com preço nesse patamar. E Glauco, pensando inclusive, né, nessa questão da remuneração, a gente sabe que o teor de sólidos no leite, geralmente o produtor ele é mais bem remunerado. O investimento na alimentação desses animais, né, dependendo da capitalização que esse produtor tem no momento, ele também faz toda a diferença naquele produto final que ele vai vender ali, seja para o laticínio, seja para a cooperativa, e a remuneração que ele vai ter. Sem dúvida. O que a gente sempre diz, né, e orienta é que o investimento em qualidade ele é extremamente importante na qualidade do leite. Né? Apesar da gente ter no Brasil hoje uma valorização maior pelo volume, até pelas condições logísticas do país, né, existe bonificação por qualidade. Então, o produtor tem que buscar ter essa bonificação. E quanto menor o produtor, mais ele precisa investir nisso, para que ele tenha essa bonificação maior possível. E a outra coisa é pensar muito na própria gestão. Né? Então, tem que olhar um pouco para frente e trabalhar com estratégias de precificação e de trava de preços de insumo. Nós estamos vendo, por exemplo, um momento onde preços de milho, preços de farelo, principalmente no mercado de milho, tem oportunidades boas e preços com um patamar relativamente baixo, se a gente considerar aí os últimos 2, 3 anos. Então, é importante estar pensando, né, em já conseguir travar esses preços para garantir um custo menor dentro da atividade. Então, é importante o produtor também procurar, né, os seus consultores, seus técnicos, o próprio cooperativa, o laticínio, que o auxilie, para que ele tome boas decisões e ajude aí na gestão de custo, né? Não apenas na gestão do preço do leite, que é onde ele tem menos poder de tomar decisões e influenciar aquilo. Ou seja, não pode dormir no ponto, né? E também acompanhar tudo isso que está acontecendo com atrasos no plantio da soja, isso que pode afetar, inclusive, o atraso do plantio do milho safrinha do ano que vem, que são informações que a gente tem trazido aqui no Notícias Agrícolas, conversando com produtores e lideranças de vários pontos do Brasil. Isso é uma realidade do atraso do plantio da soja, e essa preocupação com o atraso na janela do milho safrinha também já existe. Então, é um momento também do produtor de leite já colocar essa programação, pensar nessas travas agora com essas oportunidades, Glauco, já olhando para esse cenário também? Sem dúvida, é extremamente importante para ele já fazer o seu planejamento, né? E, inclusive, avaliar muito, né? A gente tem produtores de leite que fazem o plantio do milho de silagem dele, alguns fazem, inclusive, o plantio do milho grão. Né? Com os preços de mercado que a gente está vendo, ele precisa avaliar isso, né? Porque muitas vezes ele é o pecuarista, mas ele não está conseguindo ter uma eficiência tão grande na produção do grão em si. Então avaliar a possibilidade, vou fazer isso eu mesmo, ou vou comprar de fora. Se eu for comprar, já consigo fazer toda a parte de compra antecipada, já travar esses preços para que eu não pegue nenhuma oscilação, né? Como você mesmo mencionou, né? Existe aí ainda muita incerteza sobre o plantio da safrinha do ano que vem. Então, você tem aí, é um ano que a gente sai de El Niño, vai para Laninha, você tem regiões que ficam um pouco mais secas, às vezes o sul que chove em excesso, muitas vezes atrapalha, inclusive, plantio e acaba complicando toda a janela, né, e a estrutura da produção de grãos. Então, o produtor tem que ficar atento nisso, né? O momento é, de fato, complicado, a gente tem visto muitos produtores de leite saindo da atividade, né? O setor vem se consolidando, e muitos produtores que têm crescido, né? As evidências que a gente tem dos últimos anos é que
os produtores que têm investido mais e crescido não têm compensado a saída dos outros. Tanto é que nos últimos 3 anos nós tivemos queda na produção nacional brasileira. Então, ou seja, a gente está perdendo mais leite pela saída de produtores do que nós estamos ganhando com a entrada de produtores que vem investindo e vem expandindo. Então, o momento ele é complexo, mas é um momento também que ele exige muita eficiência, muito planejamento, muita estruturação do produtor para que ele consiga se manter na atividade. Até porque esses que vão deixando as operações, Glauco, me corrija se eu estiver errada, estão dentro daquele grupo de pequenos e médios produtores que perfazem cerca de 70% dos produtores de leite do Brasil, correto? Exato. O perfil brasileiro na produção de leite são produtores, a produção é muito pulverizada, são produtores médios, pequenos. O que a gente observa é que aqueles produtores que são muito pequenos, né, produzem ali 100 litros, 200 litros de leite por dia, muitas vezes é ele próprio, né, ou a família que auxilia. Esses produtores, em geral, eles acabam ficando na atividade, eles não saem muito. Saem, às vezes, por falta de sucessão, quer dizer, outros fatores. Mas quando a gente olha, por exemplo, produtores no patamar médio, na casa de 1.000 litros, 500, 1.500 litros de leite, esses já têm um custo maior, eles têm mão de obra contratada, quer dizer, a situação ela é um pouco mais complexa. E aí exige muita eficiência, né, para ele conseguir se estruturar ali, para migrar, né, para padrão tecnológico e de eficiência de produtores maiores que têm conseguido crescer na atividade. Então, esse meio são ali encontra-se basicamente o grupo de produtores que sente mais. E Glauco, agora pensando nesse mês de outubro que terminou e o pagamento que vai ser realizado quando esse mês de novembro terminar, o que a gente pode esperar em matéria de captação, em matéria de importação e em matéria de pagamento ao produtor? Pelo lado da importação, né, os dados de outubro ainda não foram fechados, mas a gente vai ter uma importação que vai crescer um pouco. Principalmente o outubro vai ficar... Nós tivemos agosto, quase 200 milhões de litros, setembro caiu um pouco, outubro deve vir muito parecido com agosto. Então, a importação acabou crescendo um pouco mais. Para o pagamento, o produtor tende a receber, né, pelo leite que ele entregou em outubro, ele deve receber um pouco menos ainda. O que a gente acredita é que a intensidade dessa baixa, ela diminua. Né? Por que ela tende a diminuir? Porque no mercado atacadista, se a gente comparar o preço de leite UHT, leite em pó, próprio queijo mussarela, comparar o outubro com o setembro, a gente vai ver que os preços na média ainda caíram. Só que ao longo de outubro nós tivemos algumas reversões, o mercado de leite UHT segurou um pouco mais, o mercado de leite em pó também, o próprio mercado de queijo mussarela diminuiu o ritmo ali de queda, ficou mais estável. Então, esse mercado acabou dando uma segurada. Não quer dizer que a gente vai ter uma reversão de tendências, que a tendência é de uma alta mais forte. Por enquanto, não. As vendas estão ruins, então os relatos que a gente tem de vendas foram fracas, quer dizer, a indústria tentou segurar um pouco de preço, negociando mais firme ali com o varejista, mas aquilo ali acabou piorando o escoamento. Então, nós não tivemos um volume de venda mais forte. Mas a gente já está chegando nesse período mais, eu diria, mais próximo de um cenário de reversão, onde a gente tem aí uma estanca, um pouco a queda de preço, a gente começa a ter alguma valorização. Com muita incerteza ainda para o início de 2024. Né? Por quê? Porque o governo aprovou um decreto que tende a limitar a importação, isso deve aumentar a fiscalização no uso do leite em pó importado. Então, de alguma forma, isso pode frear um pouco as compras externas. Além disso, a queda de preços no mercado brasileiro, se a gente olhar o mercado internacional, que começou a subir, a gente já tem nos leilões da Global Dairy Trade, já mostrou ali praticamente quase 5 altas, né, 4 altas consecutivas. Isso é importante. O mercado global, vários países exportadores estão com oferta limitada, inclusive a Argentina e Uruguai. Então, a gente está vendo um pouco uma mudança no mercado internacional e isso tende a nos ajudar. Né? E aí, essa medida, esse decreto, ele tende a entrar em vigor em 90 dias, isso daria próximo de janeiro. Então, se a gente tiver um movimento de desaceleração rápida na importação, com o mercado mudando um pouco no âmbito internacional,
né? E somado a essa desmotivação que a gente está vendo, desinvestimento do produtor, pode ser que a gente comece o ano com muito pouco leite no mercado brasileiro. E aí isso aí já pode dar algum repique, mudar um pouco o contexto, né? Mas, obviamente trazendo volatilidade. Então, o cenário ainda está um pouco complicado, mas tem muitas coisas aí que podem estar influenciando o preço. Acho que as notícias boas, ela está vindo muito do mercado internacional. Essa alta de preços lá fora, ela é muito positiva para nós aqui dentro. Ou seja, vamos ficar atentos às cenas dos próximos capítulos, né, Glauco? Certamente, tem muita coisa para acontecer aí nos próximos meses e a gente precisa ficar ligado, né, e monitorar isso, ficar bem informado para tomar boas decisões. Glauco, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você e todo o time da Embrapa Gado de Leite são sempre muito bem-vindos aqui conosco. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição, Letícia, e sempre que precisar, entre em contato conosco aí. Tá aí, então, estivemos com o Glauco Rodrigues Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo as informações do pagamento que foi realizado no final deste mês de outubro, que acabou de se encerrar, referente ao leite captado no mês de setembro, e foi a quinta queda consecutiva esse ano, segundo dados do CPEA, que realiza uma média de preços, a média Brasil líquida. Esse preço médio, então, ficou em R$ 2,05, é uma queda referente ao pagamento anterior de mais de 9%, e quando a gente olha referente a 12 meses para trás, é uma queda de mais de 31%. Então, é um movimento que está muito ligado à disponibilidade interna de leite e principalmente pelas importações de leite, que elas cresceram bastante em agosto, deram alguma diminuída no mês de setembro, mas segundo o Glauco, no mês de outubro a gente deve ver o resultado final, que vai ser divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior ligada ao governo federal, esse número aumentar novamente e fechar mais ou menos semelhante ao que foi o mês de agosto. A tendência é que o pagamento do mês de outubro ele seja também de queda, mas com quedas um pouco mais amenas, menos substanciais do que foi agora, então, o pagamento que a gente viu nesse mês agora. Perdão, o pagamento no mês de novembro referente a outubro deve ser menos intenso do que a gente viu agora, o pagamento outubro referente ao leite captado em setembro. Então, eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.